20 hours. Cometeu aqui. Olá, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Richard e eu vou fazer esse vídeo aqui para orientar aqueles dentre vocês que já são meus clientes, que já consagram das minhas medicinas. Muito grato pelo suporte até aqui. E então eu vou realizar uma consagração de rapé aqui como demonstração, para que vocês possam, principalmente aqueles que estiverem no início e precisam de um pouco mais de guia para realizar isso, externa, né? Ainda não adquiriram os macetes, então aqui irei compartilhar alguns com vocês. Tá? Bom, o rapé é a medicina que mais... Perdão, é a medicina que o físico está mais relacionado com o rapé, o trabalho sobre o campo físico, né, da nossa integralidade. Então existe o campo psicológico, psíquico, espiritual. A ayahuasca seria, na minha opinião, a medicina aqui acessível a nós, mais relacionada com esse campo. O tabaco com o intelecto. A sananga, por exemplo, com o campo emocional. E o rapé mais relacionado ao campo físico. Então, o rapé é muito sobre disciplina. Então, a disciplina é a coisa mais importante para se realizar uma boa consagração de rapé. Então, atenção a algumas regrinhas fundamentais. Bom, importante estar hidratado antes, ter preparado de antemão uma playlist escolhida com as músicas que você quer devotar sua atenção durante o momento em que você estiver sob o efeito do rapé. E convém, inclusive, se retirar um momento antes. Eu costumo fazer isso com o auxílio do tabaco, que inclusive me orienta sobre o que necessariamente eu estou buscando com o rapé. Quais benefícios eu posso colher dessa consagração? Né? O que eu estou precisando examinar, mesmo sendo no campo físico. Então, voltando à disciplina, importante estar hidratado, então bebam água antes. Caso contrário, vocês podem sentir muita sede durante o processo, logo depois de tomar o rapé, e nesse momento não convém engolir nada. Então, a partir do momento que a gente consagrou a medicina, só para fora. Somente para fora, a gente só cospe. Não respiramos mais pela narina até que a gente retire a medicina de 5 a 10 minutos após a consagração, após a aplicação. O efeito, após retirar, ele ainda dura mais 5 a 10 minutos depois disso. Então, a primeira parte, aliás, depende muito da medicina que você estiver consagrando, né? Da característica da medicina e da qualidade da medicina. Então, uma boa medicina pode te levar bem além desses 15 a 20 minutos. Uma pessoa pode fazer um trabalho de 40 minutos, até mais, com um sopro de rapé. Então, há que se ver qual é a medicina que se está tomando, né? Eu vou consagrar aqui um tsunu que eu preciso experimentar, que eu preparei, e também vou consagrar o meu novo curipe, que eu acabei de confeccionar. E então, a partir do momento que a gente consagrou, a gente só cospe, não engole saliva, não puxa
para dentro da garganta, assim, não. Evita respirar pela narina até assoar o nariz. E isso desde o primeiro sopro. Assoprou o primeiro, já mantém a boca aberta, só respira pela boca, serve o segundo e faz o sopro. Na mesma medida que o primeiro ou mais forte, de preferência. Por quê? Porque quando a gente consagra o primeiro, acontece uma certa anestesia. E normalmente a gente consagra primeiro na narina que está menos obstruída, caso haja algum grau de obstrução. Se houver obstrução, a gente começa pela que está menos obstruída. E aí então aplica na outra. Já que a gente aplicou na menos obstruída, quer dizer que a segunda está um pouco mais. Então a gente pode precisar, para sentir com a mesma intensidade, soprar um pouquinho mais forte na segunda, né? Existem estudos que apontam melhor começar pela esquerda, pela narina esquerda, pela narina direita, de acordo com o gênero com que a pessoa se identifica, porque existem os meridianos, né? O da razão e o da intuição. Aliás, eu acho que é o da intuição e o da razão. Não tenho certeza, precisamos estudar isso. Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu sempre começo pela direita, no meu caso, particularmente, porque eu sou muito sensível da esquerda. Então, eu já começo da direita e eu quase nunca estou com obstrução. Então, eu preciso me pautar naquela regrinha. Eu começo pela direita porque já dá uma anestesiada e eu vou sentir a segunda um pouco menos intenso. E o sopro do rapé, ele causa uma ardência, uma leve ardência na narina que se estende por dentro dos seios da face e a gente sente uma pancada aqui atrás, não que ele chegue aqui, tá? Ele não chega. Ele só preenche os seios da face, é absorvido por toda a mucosa, por isso que ele trata sinusite, rinite e outras ites do trato respiratório superior. E então ele é absorvido por ali e depois a gente tira todo o resíduo, tudo. A gente escarra, cospe, assoa, tudo. Não ficamos com nada, tá? E aí então a gente pode voltar a engolir saliva, pode voltar a beber água e tudo mais, tá bom? E se alimentar. Convém não consagrar o rapé logo depois de comer, logo depois de ingerir comida. Porque o rapé, ele também traz limpeza. Numa eventualidade, você pode acabar vomitando isso, não necessariamente será uma limpeza. Isso só será o desperdício de um alimento que você ingeriu antes, né? E o que caracteriza uma limpeza? É quando a gente vomita sabendo que está vomitando. A gente vomita recebendo a consciência do que é que a gente deve parar de ingerir ou de fazer, ou o que a gente precisa começar a fazer, né? Para trazer mais saúde para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Isso é uma limpeza. Ou, eventualmente, uma correção de uma falha de caráter, de uma mazela, né? De uma negligência. Se não há aporte, não é limpeza. Se não há crescimento, se não há evolução, não é limpeza. É só vômito. E isso pode acontecer também numa cerimônia de ayahuasca. Então, tragamos cada vez mais consciência para que a gente não fique desperdiçando medicina nem alimento por aí. A responsabilidade. E isso é através da consciência, através da humildade. Quando a gente faz a consagração e a gente realmente se entrega para a experiência. Portanto, mais uma coisa, é importante a gente não fazer isso corriqueiramente, né? Num momento muito brevíssimo, sabe? Com o perdão da palavra e da comparação, não é como fumar um cigarro. Não é como fumar um cigarro. 5 minutinhos, vou ali rapidinho, vou ali fora, tal. Não é uma coisa para se fazer escondido, mas também não é uma coisa para se publicizar, para se exibir.
achar o meio termo aí, sabe? Esse não fazer escondido é, por exemplo, não consagrar no banheiro, num lugar tão cheio de energias de descarte. A gente vai ao banheiro para descartar, né? Então a gente não vai ali para comer, certo? Então a gente também não vai para consagrar uma medicina. Faço aqui um desagravo que eu já fiz isso. Uma vez eu passei muito, muito mal no voo do México para cá e eu cheguei até o meu limite e eu fui e consagrei um rapé no banheiro. E ele me auxiliou, ele foi efetivo. Mas não, isso não é corriqueiro. Isso aconteceu somente nessa circunstância e não deve ser assim. Mas convinha dizer, já que eu estou aqui justamente dizendo que não se deve fazer assim, né? A bem da justiça. Então, a prática. Eu vou ensinar aqui, vou demonstrar ao meu modo, a minha maneira, tá? Não é a mais correta, é a melhor para mim. É a que funciona melhor para mim. E quanto melhor funcionar para você, a tua maneira, menos você terá que repetir o processo. Ao passo que você faz um sopro de rapé, e um bom sopro de rapé, sem medo, com quantidade e intensidade necessária e se entrega pelo tempo que for necessário para o processo, isso fará com que você não necessite consagrar novamente daqui 5 minutos, daqui meia hora. Às vezes nem mais hoje, como é o meu caso. Eu mesmo levo muito tempo entre uma consagração e outra de rapé. E me permito consagrar mais vezes quando estou servindo, quando estou atendendo, quando estou realizando uma cerimônia. Numa cerimônia eu chego a consagrar umas 3 ou 4 vezes a medicina. No entanto, durante a semana, às vezes eu passo mais de uma semana sem um único sopro. Simplesmente porque não teve propósito. A medicina que eu consagro cotidianamente é o cachimbo, o tabaco. As demais têm o seu momento específico, eu atendo ao chamado, né? Então, sempre bater assim, na tampa. Eu bato para acordar a medicina também, mas é importante que se bata para que ela desça, porque quando a gente guarda assim, ela vem toda para baixo. E se a gente não bater, quando a gente abre, cai, suja, desperdiça, então não convém. Então a gente bate para que não tenha nada aqui. Ao servir, importante estar com a mão bem seca para que a medicina não grude na mão e para que a gente não faça o sopro com ela já úmida de suor. Então, aqui há uma quantidade suficiente para um bom sopro de rapé para mim, sobretudo porque eu estou numa demonstração. Então, caso eu necessite falar, eu preciso estar em condições. Eu realizo sopros protocolares quando irei atender alguém com a medicina. Convém que eu saiba como a medicina está antes de realizar o sopro nela. O grau de ardência, a intensidade da força que ela traz, tudo isso convém eu saber. Então eu consagro protocolarmente antes de aplicar em alguém. E assim, quando eu vou aplicar a medicina, eu conheço o grau de maturação da medicina para que eu acerte na dose, no sopro e tudo mais. Então, os curipes que eu preparo, eles costumam ter a ponta mais afinada e a entrada de ar mais aberta, mais afinadinho, mais aberto, justamente para que a gente sirva pelo local onde é mais aberto, com mais facilidade.
e para que a medicina percorra o instrumento. Dou uma batidinha para que a medicina não fique aqui, onde eu vou colocar a minha boca, e venha aqui para a junção dos bambus. É importante a gente, nesse momento, dar uma parada, procurar acessar os pensamentos. Às vezes a gente vai consagrar a medicina justamente para acessar os pensamentos. Dentro de uma cerimônia pode ser necessário. Só que a gente já se veste da presença de espírito que a gente pede que a medicina nos auxilie a alcançar. A gente já se coloca. E com isso a gente faz uma concentração que iremos desenvolver, cada um de nós, a nossa maneira, com os nossos gestuais. Então a gente encaixa primeiro na narina e então na boca. E aí a gente assopra. Para isso, a gente já vai aprofundando a nossa respiração antes. Uma boa dica é já fazer esse aprofundamento pela boca, para já ir nos educando a não respirar pela narina. Então, com o peito cheio, a gente encaixa e faz o sopro. Não sopramos de uma vez, porque isso aumenta o ardor e diminui a efetividade da medicina. A gente começa devagar e vai direcionando a ponta do curipe para o furo da cavidade nasal que vai conduzir até a profundidade dos seios da face. E então, quando a gente encontra, a gente pode aumentar a intensidade e terminar o sopro de uma vez. Assim. Esse terminar de uma vez auxilia se a gente colocar a língua nos dentes. Então vamos lá. Nessa hora que estamos com a energia intensa do rapé percorrendo a parte superior do nosso tronco e a nossa cabeça, é bom se alongar, abrir o peito para que a energia circule. E isso irá eventualmente produzir uns estalos. E depois a gente já começou, o trabalho do corpo já começou. E depois a gente se entrega para a experiência da consciência corporal. Repete o processo. Então,
Respira-se devagar. Quando a gente, logo após fazer o sopro, puxa o ar com muita intensidade, o ambiente ainda está com a poeira do rapé que a gente acabou de soprar. O que não entrou fica aqui. Se a gente puxa o ar forte, a gente puxa para a garganta do mesmo jeito que puxaria se respirasse pela narina. Então deve-se evitar. Aqui eu estou fazendo com o ring light, mas esse é um momento muito auspicioso para se acender uma vela. E isso estabelece um ambiente ritual, juntando com a música e o momento, a presença de espírito, o espaço, a retirada, o retiro para uma concentração, tudo isso te conduz para uma experiência de autoconsciência. E aí a sensação vai tomando conta do corpo. Durante os primeiros minutos, o rapé vai descendo, o líquido vai fazendo um muco. Às vezes, que estava lá há muito tempo. Então, normalmente, quando chega a hora de suar mesmo, após darmos esses pelo menos 5 minutos de absorção das propriedades medicinais do rapé, não vai sair somente o rapé. Vai sair o rapé e o muco, bastante muco. E essa é uma das propriedades terapêuticas praticamente de todos os rapés, aliás, de todos os rapés, particularmente de alguns. Importante escarrar, porque às vezes desce para a garganta, se a gente não escarrar, a gente vai engasgar ou engolir. Nenhuma das duas coisas deve acontecer. Então a gente escarra mesmo. Que bom que esse não é um vídeo de etiqueta. Porque o trabalho no xamanismo nos desafia sempre a nos dar a licença de romper com as etiquetas, a bem da nossa saúde, a bem do nosso autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, das nossas correções. Então, há que se despir. O rapé pede entrega, nudez de alma, como todas as medicinas. Então, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Muito grato pelo suporte de todos até aqui e boas consagrações.